Bem, pessoal, chegamos então ao nosso último vídeo sobre a interpretação da Constituição. Na verdade, sobre os princípios de interpretação da Constituição, porque nós vamos ter uma outra série de vídeos tratando de interpretação constitucional. Só que, como te antecipei no primeiro, os métodos de interpretação da Constituição. Esse princípio, esse último princípio que nós vamos ver agora, é o princípio da interpretação, repara, conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição. E ele é, na verdade, um princípio para o exercício do controle de constitucionalidade. Repara que dois princípios foram associados ao controle de constitucionalidade. O que nós vimos no vídeo anterior, o princípio da correção funcional ou o princípio da justeza, e este agora, deste vídeo, que é o princípio da interpretação conforme a Constituição. No vídeo anterior, que tratou do princípio da correção funcional, do princípio da justeza, nós dissemos o seguinte, olha, tem que evitar a seguinte inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade de uma função do poder político extrapolar a sua competência e invadir a competência das demais. Aí nós precisamos equilibrar, precisamos harmonizar, precisamos compatibilizar isso, interpretar a Constituição de forma a manter a coerência do sistema de repartição de competências que ela estabelece. Agora, o controle de constitucionalidade é sobre leis ou atos normativos, portanto, está numa esfera que é infraconstitucional. É bem verdade que nós podemos fazer isso também quanto às emendas constitucionais. Mas como nós vamos ver agora no vídeo, fundamentalmente, o princípio da interpretação conforme a Constituição é, repara, o princípio da interpretação das leis, e não da Constituição, o princípio da interpretação das leis conforme a Constituição. Interpretar as leis de acordo com a Constituição. Vamos dar uma olhada no que diz o quadro? De olho no quadro, olha lá. Aqui nós estamos falando de um instrumento de controle de constitucionalidade. Isso daqui é fundamental, viu? Não esqueça disso aqui de jeito nenhum. Interpretação conforme a Constituição, isso daqui significa interpretação das leis conforme a Constituição. Se eu estou interpretando a lei de acordo com a Constituição, claro, eu estou exercendo controle de constitucionalidade. Bom, o que é que diz? Recomenda aos aplicadores do direito que no exercício do controle de constitucionalidade escolha sempre o sentido que compatibilize a norma objeto de controle com a Constituição. Não é objetivo de ninguém que exerce controle de constitucionalidade declarar uma lei inconstitucional, gente. É justo o inverso. A gente vai imbuído de boa fé, a gente vai imbuído de boa vontade. A gente quer compatibilizar a lei com o que diz a Constituição. Bom, nem sempre isso vai dar certo. E aí a lei vai ter que ser declarada mesmo inconstitucional. Mas essa não é a nossa intenção inicial, a nossa intenção original é interpretar aquela lei de acordo com o que diz a Constituição e, portanto, no exercício do controle de constitucionalidade, dizer que aquela lei ela é constitucional. E não afirmar que ela é inconstitucional, afirmar que ela agride a Constituição. Só quando é impossível interpretar a lei de acordo com a Constituição, é que nós vamos dizer que ela é inconstitucional. E esse exercício da interpretação das leis conforme a Constituição pode se dar com ou sem redução de texto. Quer dizer, eu pego uma determinada lei e a única forma de interpretá-la conforme a Constituição é excluindo dela uma determinada expressão, um determinado texto, fazendo de conta que aquilo não existe lá, revogando na interpretação aquele dispositivo. É possível. Ou então, mantenho o dispositivo, mas eu atribuo a ele um outro significado.
um significado que o compatibilize com o texto constitucional. Você quer um exemplo? Então vamos para o quadro. Olha lá no quadro um exemplo de uma interpretação conforme a Constituição. Vamos ver aqui. Vou pegar uma paginazinha nova. Está aqui. Nós temos um Código Civil que foi produzido em 2002, aprovado em 2002, e que entrou em vigor em 2003, janeiro de 2003. Portanto, recente, o código não tem nem 10 anos ainda. Antes dele, nós tínhamos um Código Civil que havia sido produzido em 1916 e que entrou em vigor em 17. Olha, esse código, então, produziu efeitos jurídicos desde 1917 até 1º de janeiro de 2003. Foi um Código Civil que durou bastante tempo, né? Um Código Civil que regulou as relações sociais na sociedade brasileira durante largo período de tempo. Nós já estudamos a supremacia que a Constituição tem na ordem jurídica. E já vimos, portanto, que toda norma jurídica, quando é produzida, ela deve respeitar a supremacia formal e material da Constituição. O que é que eu estou querendo te dizer com isso? De olho no quadro. Que quando o Código Civil de 1917 foi produzido, ele devia respeito à supremacia da Constituição, pasmem, de 1891. Foi de acordo com a Constituição de 1891 que o Código Civil foi produzido. Veja, depois de 1891, nós tivemos a Constituição de 1932 e o Código Civil continuou valendo. Continuou valendo como, Fernando? Continuou. E mais, 34. Depois tivemos a Constituição de 1937, tivemos a Constituição de 1946, de 1967, até a Constituição atual de 1988. E o Código Civil aqui, o velho Código Civil de Guerra produzindo efeitos jurídicos. Gente, é evidente que a sociedade brasileira, ela mudou muito de 1891 até 1988. É inimaginável que você continuasse aplicando o Código Civil de 1917 em 1988 do mesmo jeito, interpretando esse Código Civil da mesma forma, atribuindo aos seus conceitos o mesmo significado. Olha, só foi possível que o Código Civil produzido em 17 valesse durante tanto tempo, fosse aplicado até um dia desses, porque eu sucessivamente atribuí a ele uma interpretação conforme o texto constitucional em vigor. Eu fui harmonizando a interpretação do Código Civil com o que determinava a Constituição. Em 1917, quando ele foi criado, ele falava do tal do pátrio poder, que era o poder que o pai, o poder que o homem tinha sobre a mulher, os filhos e os assuntos domésticos. Isso, gente, porque a mulher, à época, ela não tinha capacidade civil plena, ela não tinha capacidade civil absoluta. Ela era relativamente incapaz. Ela saía da tutela do pai para a tutela do marido. É uma coisa tão impressionante que, repara, até 1960 e pouco, 62, se não me engano, quando foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada, repara bem, as mulheres elas não podiam sequer viajar sem autorização do marido. Tinha que ter autorização por escritozinho para a mulher poder viajar, porque ela não tinha autonomia da vontade, certo? Não tinha. Então, esse é o Código Civil que foi produzido, de acordo com essa lógica. Quando surge a Constituição de 88, e logo no inciso 1º do artigo 5º diz
que homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações, não dava mais para interpretar o pátrio poder como sendo um poder que o pai, que o homem, exerce sobre a mulher, os filhos e os assuntos domésticos. Eu precisava, então, interpretar o pátrio poder conforme a Constituição. Dar a ele um novo sentido, um sentido que não inviabilizasse a aplicação do Código Civil, que não tornasse o Código Civil inconstitucional. Isso porque quando a gente está recepcionando uma lei que foi produzida antes da Constituição, vamos precisar fazer esse esforço. Acompanha comigo aqui esse raciocínio, olha lá. Vamos aqui para uma outra página. Aqui. Imagina que aqui eu tenho a Constituição. Aqui eu tenho uma determinada lei que foi produzida antes, portanto, da nova Constituição. Existe alguma possibilidade dessa lei, repara, continuar valendo depois da Constituição? Tem. Desde que essa lei ela passe por um processo de recepção. Desde que essa lei seja recepcionada, aí não tem problema nenhum. O que é fundamental para recepcionar uma lei? Os aspectos formais são desnecessários. Eu quero recepcionar o conteúdo, a matéria dessa lei. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu leio a lei, olho para o seu conteúdo, para a sua matéria, para o seu tema, para o seu assunto, e penso assim, a maneira como este assunto é tratado pela lei está de acordo com a nova Constituição? Está de acordo com os novos princípios de organização do poder político? Se eu tiver duas respostas, se eu tiver sim, está de acordo, e não está de acordo, eu vou optar pela interpretação que me diz que essa lei está sim de acordo com a Constituição, porque nós queremos recepcioná-la. Agora, claro que eu vou precisar interpretar a velha lei de acordo com a nova Constituição. Eu interpreto a velha lei conforme a nova Constituição. Repito, os aspectos formais aqui, olha, são desnecessários. Eu nem quero saber como essa lei foi produzida. Se é uma lei ordinária, se é uma lei complementar, se foi aprovada por maioria simples, maioria absoluta, uma votação, duas votações, não me interessa como ela foi aprovada. Me interessa saber do seu conteúdo, Uma interpretação conforme a Constituição serve para quê? Diante de duas maneiras de interpretar uma lei, uma constitucional e a outra inconstitucional, eu devo optar pela interpretação constitucional das leis, pela interpretação que compatibilize o conteúdo da lei com o conteúdo da Constituição. Mesmo que para isso eu precise mudar a interpretação, mudar o sentido de alguns institutos jurídicos daquela lei. É a interpretação conforme a Constituição. Mais uma vez aqui no quadro, olha lá. Assim nós temos que eu estou recomendando aos aplicadores do direito que no exercício do controle de constitucionalidade, repara, escolha. Gente, se eu estou dizendo escolha, é porque eu tenho opções. E aí está me mandando escolher o quê? Escolher o sentido que compatibilize a norma objeto de controle com a Constituição. Então, se eu estou vendo se uma lei afronta ou não a Constituição, bom, tem dois sentidos possíveis, tem duas interpretações possíveis. Se eu interpreto por esse lado, é inconstitucional. Mas se eu atribuo essa outra interpretação aqui, aí é constitucional e eu posso recepcionar a lei. Pois bem, eu devo optar por essa segunda interpretação. Interpretar as leis de acordo, conforme o texto constitucional. De forma que, no exercício do controle de constitucionalidade, eu possa ter o mínimo possível de agressões ao texto constitucional. Tá valendo, então? Perfeito. No nosso próximo vídeo,
a gente discute os métodos de interpretação da Constituição. Discutimos até aqui princípios, ideias abstratas, valores que orientam a nossa interpretação. A partir do próximo vídeo, a gente vai estudar como nós interpretamos e aplicamos a Constituição. O método, a forma que nós utilizamos. Tudo bem, então? Até o nosso próximo vídeo.